Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos, estamos começando aqui nessa semana, iniciando-se aqui estudos a respeito de alguns assuntos polêmicos que muitas das vezes nós temos medo, até um pouco de receio de comentar, ou até muitas das vezes omitimos ou deixamos de comentar por motivos aí ímpares, que acaba se tirando aqui até mesmo a conglomeração, das pessoas, ou até mesmo afastando pessoas que na verdade estão interessadas não naquilo que estão ali aprendendo, ou aquilo que elas estão trazendo ali de benefícios de aprendizado, mas muitas das vezes estão pegando para si ensinamentos que acabam trazendo até algo de benefício próprio, até mesmo lucro, até mesmo aquilo que ele deseja ser ali inserido naquele convívio ou naquele contexto daquilo que ele está ali esmiuçando, ou ele está aprendendo, ou até mesmo está ensinando. Então nós iremos estudar nessas semanas, ou algumas semanas aí, nós iremos fazer aqui alguns estudos, algumas colocações, ou até mesmo estudos teológicos aqui com base em alguns assuntos que nós escolhemos, que nós pegamos aqui como tema para nós estarmos estudando e estarmos aqui tirando algumas dúvidas a respeito desse assunto. E o tema dessa semana que eu peguei e achei um pouco interessante, por também estar um pouquinho aí, banalizado, até mesmo por alguns comentários que nós temos ouvido, temos visto falar, não que somos especialistas nisso, mas nós temos o cuidado de falar aquilo que está nas Escrituras. Então, o tema desses estudos, ou até mesmo do programa que nós iremos estar fazendo aqui, é nada além da verdade. Então, esse é o tema dos nossos estudos aqui, nada além da verdade. Qual verdade? A verdade que está nas Escrituras. Então, nós não falaremos nada além do que não seja a verdade, ou do que não esteja aqui nas Escrituras. E o tema dessa semana, como eu já mencionei, o tema dessa semana será sobre os dízimos e as ofertas. Então é um tema bem polêmico, para nós estarmos aqui analisando. Falaremos aqui de alguns entendimentos bíblicos. Claro, o entendimento tem que ser na sua base bíblica, a sua base teológica, mais escriturária, que esteja aqui concernente ao que as Escrituras ela nos traz como aprendizado, como ensinamento e também como doutrina. Então nós não podemos esquecer que nós temos que também aprender ou tirar como aprendizado aquilo que seja doutrinas bíblicas, Então vamos entender se o dízimo ele é doutrinário, ou se ele é um costume do Antigo Testamento, ou até mesmo um costume do Novo Testamento. Então nós vamos estar estudando aqui, falando sobre alguns fatos que aconteceram na história. Vamos estar lendo aqui alguns textos aqui nas Escrituras falando sobre essa importância do dízimo e das ofertas. Eu gostaria, em primeira mão, nós já estar lendo aqui um texto bastante lido, bastante sugerido, até bastante recorrido aí para falar até mesmo sobre esse assunto tão importante que está aqui no Antigo Testamento, um dos últimos livros das Escrituras Sagradas, que talvez você já sabe até qual é o livro que eu estou falando, mas ele está lá em Malaquias, que é o mais recorrido aqui aos famosos pregadores dessa teologia da prosperidade, porque hoje a banalização dessa teologia da prosperidade é a que tem feito a interpretação equivocada aqui dos dízimos e das ofertas. Vamos aqui, Malaquias no capítulo 3, a partir do seu verso
de número 7, ele vai dizer assim, para você entender, tá? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pegar a sua Bíblia Sagrada, você vai encontrar aí nos Profetas Menores o livro de Malaquias. Ele diz assim, verso de número 7, Malaquias 3, capítulo 3, verso de número 7 em diante, vai dizer assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes do meu estatuto, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí o verso 8 é o verso de mais, de mais impacto, até mesmo de mais peso aí, a qual se entende, se subentende aí essa questão aqui. O verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta, uma pergunta que o profeta ele tem feito, uma pergunta que tem sido feita aqui nesse contexto. Aí a resposta: todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, olha só, olha o texto, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse é o texto, ou esse é o texto básico aqui, que é utilizado, é o mais utilizado, vamos dizer assim, é o mais recorrido, é o mais buscado, é o mais lido, o mais interpretado dessa forma, esse texto aqui de Malaquias, que é o mais recorrido aí às igrejas, aos ministérios, ou até mesmo às grandes, às pequenas igrejas, ou até mesmo os pregadores, até mesmo que são aí pregadores anônimos, Então, para poder ter ali uma base, para poder ter uma base de impacto, uma base até mesmo de medo, até de colocar um certo receio nas pessoas, de colocar até um certo medo nas pessoas, utilizam aqui o texto de Malaquias 3:10 para dar um ênfase a mais naquilo que eles querem pregar. Só que nós entenderemos numa simplicidade, numa colocação simples e bíblica, o contexto, o contexto aqui do que está querendo aplicar ou está sendo aplicado aqui nesse texto de Malaquias. Primeiramente, Malaquias 3:10, Malaquias no capítulo, vamos dizer assim, 3, o mais recorrido, logicamente que o contexto inteiro é todo o livro, Você pegar todo o livro de Malaquias, os 4 capítulos de Malaquias, você lê na íntegra, você vai ver que a colocação aqui desse livro é direcionada especificamente à nação, ao povo e a nação de Israel, e até mesmo aos líderes da nação de Israel. Então você vai ver que é algo pessoal, é algo voltado exclusivamente à nação de Israel. Então esse texto ele é automaticamente incluído apenas ao povo de Israel. Então quando Deus ele começa falar ali no capítulo 1 de Malaquias, ele fala sobre a ingratidão do povo, daquilo que o povo o povo de Israel estava fazendo. Então, tudo aquilo que Deus tinha feito para o povo de Israel estava fazendo de uma forma diferente, ou até mesmo esquecendo aquilo que Deus tinha feito
por eles. Então Deus agiu de uma forma especial com Israel. Eles tinham passado pelo cativeiro, eles tinham ficado 70 anos, né, mais ou menos ali no cativeiro na Babilônia, e agora eles tinham sido buscados de volta, tinham sido resgatados